Bom dia a todos os telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Manhã Viva. Hoje iremos falar sobre o tema Olhar a Igreja através da história, da teologia, da filosofia e do direito. Um tema vasto, profundo e essencial para compreendermos não apenas a identidade da Igreja, mas também o seu papel ao longo dos séculos e os grandes desafios que enfrenta no presente. A Igreja não é apenas uma organização, é uma realidade viva, uma comunidade de fé com milhares de anos de história que se constrói diariamente entre tradição, renovação, fidelidade, adaptação e estrutura. Para nos ajudar a olhar esta complexa realidade, não é, com profundidade e clareza, temos connosco um convidado muito especial, o Padre Professor Dr. António Ary, padre jesuíta, viveu em França na sua infância e juventude, estudou filosofia, teologia e direito. A sua voz é uma referência no panorama intelectual e eclesial, uma presença essencial para nos ajudar a compreender este tema e também nos ajudar a refletir sobre ele. Desde já agradecemos a sua presença, é um gosto tê-lo aqui, Muito padre. Bom dia, obrigado, é um gosto estar aqui. E desde já eu convidava-o então para orientar o nosso momento de oração. É com muito gosto. Trouxe uma oração que foi escrita por um companheiro meu que já está no céu a rezar por nós e que se chama Oração do Cuidador. Lembrei-me desta oração a propósito da Igreja como hospital de campanha, como dizia o Papa Francisco. Ser Igreja é também cuidar. Por isso pedimos ao Senhor que faça de nós cuidadores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, faz com que saibamos acolher a Tua presença, para que ela toque e renove em cada dia a nossa sensibilidade. Liberta o nosso medo para que saibamos educar para a confiança. Cuida das nossas feridas para que saibamos amar em liberdade. Desperta a nossa atenção para que saibamos reconhecer a quem falta a Tua ternura. Abre diante de nós o horizonte imenso da criação, para que saibamos cuidar de uma casa que é de todos. Ensina-nos a ser próximos e atentos dos que pedem e esperam o nosso cuidado. Ensina-nos a ser passagem do Teu amor e do Teu cuidado por cada pessoa inteira e frágil. Ensina-nos a acolher e tratar da beleza da terra para que todas e todos se sintam filhas e filhos amados. Amém. Amém. Padre António, já vamos conversar ali na nossa sala de estar. Eu convido já a dirigir-se para lá, que antes vamos ter aqui uma rubrica sobre saúde e bem-estar. Já voltamos a falar. Até já. Terminamos assim este momento de oração, não é? O nosso convidado está na nossa sala de estar e nós vamos então aqui para a nossa rubrica de saúde e bem-estar. Ora, venha ver quem está connosco hoje. Então estou aqui mais uma vez ao pé da Inês Alvim, não é? Doula cristã, não é? Educadora perinatal e conselheira em aleitamento materno, não é? Inês, bem-vinda. Bom dia, obrigada. É sempre um prazer e um gosto voltar aqui. Para nós também, para mim também, não é? Então hoje vais trazer-nos aqui informação deste mundo da maternidade, mas mais especificamente vais falar nesta primeira parte sobre dilatação. Então, o que é dilatação e como é que ela acontece durante o trabalho de parto? Então, a dilatação está associada à abertura progressiva do colo do útero, para lá em casa verem, não é? Este é o meu objeto que simula o útero e, portanto, o colo do útero fica aqui em baixo e ele progressivamente vai abrindo até aos 10 centímetros, que será mais ou menos este tamanho, para o bebê passar pelo canal de parto e nascer. Via vaginal, obviamente. Como é que esta dilatação acontece? Ela é provocada por um conjunto de fatores, desde logo as hormonas, as contrações eficazes também, que vão empurrando este bebê, a cabecinha do bebê, em direção ao colo do útero, que promove a dilatação, também pela movimentação e posição que o bebê está. Então, isso são os sinais de progressão da dilatação? Então, quanto aos sinais de progressão de dilatação,
Comumente acredita-se que é necessário avaliar, fazer toque para ver se há progressão de dilatação. A doula não faz esse tipo de procedimento, que é apenas reservado aos profissionais de saúde, como médicos ou enfermeiras parteiras, mas há muitos sinais que nós conseguimos ver sem fazer toques. Inclusive, por exemplo, nos partos domiciliares assistidos já é muito raro serem feitos toques. Um deles, termos contrações mais fortes e ritmadas, a mulher também começar a sentir alguma pressão na pelve e na zona do reto, também a mulher entrar naquilo que chamamos da partolândia, portanto começa a focalizar, começa a fechar-se mais em si mesma, mais introspectiva, fala menos, portanto há aqui uma série de fatores que nós conseguimos observar. Canalizar para aquela, não é? Para aquele momento. Para aquele momento, sem ser necessário fazer toques. E quanto tempo, assim, em média, não é? Porque acredito que cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, leva para dilatar assim completamente. Então não há um tempo. Eu acho que é muito importante sublinhar este aspecto para as mulheres também saberem que cada parto, cada corpo, cada bebê vão ser diferentes. Aí as experiências vão ser sempre diferentes. Então sempre é bom não focar no tempo da dilatação. Eu acho que isso é fundamental também para ajudar o trabalho de parto a progredir. Então não colocar esse foco no tempo. Sim. E o que é que acontece se a dilatação não progredir, não é? Como é esperado, digamos assim. Então, primeiro é importante perceber porque é que a dilatação não está a progredir, porque os fatores externos influenciam muito a forma como a dilatação pode progredir. Em primeiro lugar, perceber se é falta de descanso, se é stress, se é medo. Quando a mulher sente medo, ela não vai trazer o seu bebê ao mundo, não é? Porque o nosso corpo é muito sábio, isto ainda tem a ver com o tempo das cavernas. Quando a mulher se sentia que não era propício para o bebê nascer, então eu não vou trazer este bebê, que não é seguro o meu bebê nascer agora. Também o ambiente em volta, se estão a ser feitas muitas intervenções, se não estão a ser feitas muitas intervenções, também perceber se é aqui uma má posição do bebê, em que é preciso posicionar melhor o bebê para promover esta dilatação, e há muitas formas também de ajudar a que esta dilatação progrida. Em primeiro lugar, promover descanso, relaxamento, também o ambiente, procurar um ambiente mais acolhedor e mais seguro para a mãe, escurinho, com luzes baixinhas, um ambiente em que ela se sinta bastante confortável, também que ela possa movimentar-se, caminhar, tomar, por exemplo, um banho de água quente. Tudo isso são fatores que ajudam este trabalho de parto a desenrolar com naturalidade. E é normal sentir contrações sem ter a dilatação? Sim, é bastante normal. São aquilo que chamamos os pródromos, que é o início, ainda antes da fase inicial do trabalho de parto, em que é um período em que o corpo se está a preparar e, portanto, muitas vezes estes pródromos até podem durar alguns dias, e algumas mulheres até ficam preocupadas porque sentem que estão a ter contrações, mas que ainda não estão a evoluir porque elas não são ritmadas, mas é normal e faz parte deste processo, e que é fundamental explicar à mulher o que é que está a acontecer, que é normal, que é fisiológico. E a doula ajuda em todo este processo, não é? Sim, a doula tem aqui um papel fundamental, quer a nível emocional, quer físico também, quer apoiar este trabalho de parto, quer com movimentos, quer com posições, quer com massagens, técnicas de relaxamento também, mas também informativo. Portanto, explicar à mulher o que é que está a acontecer com o seu corpo e o que é que ela pode esperar. Muito bem, Inês. Chegamos agora, ficamos por aqui porque na segunda parte vamos aqui abordar outra dimensão, sim, da maternidade. Podem sempre passar no Instagram da Inês, porque ela tem sempre bastante conteúdo que podemos sempre aprender, não é? Muita formação, então passem por lá. Vamos agora então para o tema do nosso programa e eu convido-vos a vir até à sala de estar. Até já. Já estou aqui com o Padre António, muito bem-vindo, Padre António. Obrigado, mais uma vez. Mais uma vez. Como é que foi mudando ao longo da história, não é? A forma como a Igreja se compreende a si mesma, desde os primeiros tempos até ao Vaticano II? Então, a Igreja é uma história, é um processo, é uma comunidade viva que se foi compreendendo a si mesma de forma cada vez mais profunda,
mas também ligado àquilo que era a compreensão da sociedade em que estava e em que vivia. E por isso, nos primeiros séculos, também por estar a crescer ou a nascer, bebeu muito daquilo que era a compreensão social, até filosófica, da cultura, sobretudo do mundo de influência grega e latina, do Império Romano, primeiro do Oriente e depois do Império Romano todo. Por exemplo, o São Paulo vai buscar a imagem do corpo precisamente à filosofia grega para explicar o que é a Igreja, este corpo moral onde cada um pode ser mão, pé ou dedo. Depois, avançando com o tempo, também depois a Idade Média vai ajudando também a compreender mais a Igreja como sociedade, como organização, como também ligando aquilo que é a cultura sobretudo na Europa ocidental, mas também oriental, a cultura social e política, àquilo que é a Igreja, e por isso também a Igreja compreende-se à imagem dos senhores feudais, de uma estrutura mais hierárquica, mais também num certo debate com o poder político, quem tem o poder, quem não tem, e também porque a Igreja preza muito a sua independência e foi tentando, as formas diversas ao longo dos séculos, manter-se independente, autónoma, não sujeita ao poder de outros, para estar apenas sujeita a Deus e ao Evangelho. E assim, a Igreja foi sempre enraizada no Evangelho, na Escritura, no Novo Testamento, desenvolvendo a sua compreensão também neste diálogo com o mundo em que vivia, chegando sobretudo à Idade Moderna, também com o alargamento da perspectiva que os descobrimentos e a levar a fé e a culturas tão distantes da europeia tornou também assim, um contexto de diversidade em que o mundo inteiro não se confunde com a Igreja, porque a Igreja tem que dialogar com outros. Isso também levou a Igreja a entender-se de formas diferentes e a crescer na sua compreensão, às vezes de uma forma mais defensiva e por isso a fechar sobre si própria, outras vezes de uma forma mais aberta e em diálogo. Mas sim, sempre a Igreja compreende-se sempre bebendo o Evangelho e das suas raízes, mas também olhando para o seu tempo, para o tempo de cada momento. E como é que... Porque foi-se reformando, não é? Depois teve essa grande... Vaticano II marcou também uma grande mudança. E como é que pode continuar a Igreja a reformar-se sem perder a fidelidade à sua identidade? Em primeiro lugar, diria que a fidelidade da Igreja passa por estar aberta a esta reforma, a esta dito tradicional, que a Igreja está sempre em reforma, deve sempre ser reformada, não como uma revolução que deita tudo por terra para reconstruir de novo, mas como quem vai remodelando uma casa, vai cuidando de uma casa que de vez em quando é preciso pintar, é preciso mudar pronto, às vezes pequenas obras, outras vezes são obras maiores. Também a Igreja, assim, por isso a fidelidade nasce e vive-se neste confronto contínuo, quer com a sua raiz, com o desejo de fidelidade à mensagem de Jesus, e para ser fiel à mensagem de Jesus e à missão que Jesus confia à Igreja, é necessário também perceber qual é o tempo em que se vive. Exato. E por isso a Igreja não se adapta aos tempos, não se corrompe com os tempos em que vive, mas deve dialogar com eles e saber que é para esse tempo que está enviado e que a sua missão se deve viver. E as pessoas de hoje pensam de uma forma diferente de há 100, 200 ou 500 anos. As pessoas de hoje relacionam-se de forma diferente e por isso não se pode anunciar o Evangelho da mesma forma. E mesmo a experiência de Deus é sempre mediada pela vida, pelo concreto, e por isso também deve ser feita e vivida
É que sabemos que não estamos aqui para inventar, para construir de novo, nem para seguir ou adaptar-nos, e por isso o centro é sempre voltar ao Evangelho, voltar a fontes, e a Igreja reforma-se, como por exemplo no Concílio, sempre voltando ao Evangelho, aos padres da Igreja, à Palavra de Deus, e hoje também se deve enfim, continuar a reformar-se. Não sei se é um tempo de reformas como no Concílio. Sim. Talvez não. O Papa Francisco diz que são precisos 100 anos para aplicar um concílio. Ainda estamos nessa fase, mas certamente devemos ler e meditar sobre o Evangelho e perceber como é que, nas formas que o mundo de hoje nos oferece, podemos ser fiéis a essa mensagem, a missão que Jesus dá à Igreja hoje. E de que modo a teologia da história contribui para uma leitura mais profunda dos ciclos de crise e renovação dentro da Igreja? A teologia da história é uma disciplina bela e ao mesmo tempo perigosa, porque podemos atribuir àquilo que acontece na história significados que são nossos, que nós impomos à realidade e chamar a isso sinal de Deus. Mas é uma disciplina, uma reflexão necessária, porque olhamos a história como história de salvação. A teologia da história, ler a história como lugar de salvação para o homem, como algo que tem um sentido e não é apenas um mero suceder-se de coincidências ou de eventos desligados entre si, mas há o Espírito, no tempo da Igreja, o Espírito que anima a Igreja e a conduz cada vez mais para a plenitude. Lermos a história desta forma, como história de salvação, ajuda-nos a ver, em primeiro lugar, as crises como lugar de oportunidade, porque são naturais, porque também olhamos para trás e vemos que já houve muitos tempos de crises muito diferentes, que a Igreja continuou, reformou-se, certamente precisou às vezes de corrigir um bocadinho alguns aspectos, mas foi continuando e por isso fazer teologia da história, ver a nossa história como história de salvação é viver com esperança e é olhar para o futuro e também para as crises como uma oportunidade para crescer nesta fidelidade, também para levar esperança a outros, que é uma das grandes missões da Igreja, ser sinal de esperança para quem talvez nas crises tenha mais dificuldade em encontrar um sentido ou uma âncora, usando esta imagem que o ano do Jubileu também nos trouxe. É verdade, sim, essa esperança, não é? Sim. A Igreja sempre se considerou como uma sociedade perfeita ao longo do tempo. Como é que, pronto, pensa-se, não é? Como é que esta ideia interliga-se com o pensamento filosófico moderno? Então, esta expressão da sociedade perfeita pode ser um bocadinho equívoca, não é certamente a sociedade dos perfeitos, claro. Mas foi sobretudo utilizada por juristas e por canonistas ali a partir do século XIX, no debate com os Estados e a Igreja, para afirmar-se como não sendo dependente dos Estados, diz-se perfeita porque contém em si todos os meios de que necessita para se organizar e se governar. Não depende de um Estado. E por isso esta perfeição não tem a ver com a perfeição moral, mas com uma perfeição jurídica ou formal de não necessitar de outros, mas de encontrar em si os recursos para se organizar, para se governar. E são os sacramentos, são o governo pastoral dos bispos, são a ação de todos os fiéis, a busca de santidade de todos os batizados. E por isso liga-se e penso, pode ser usada e lida esta expressão com o pensamento moderno, se for
colocada juntamente com outra que é de um povo que caminha, que está em caminho, caminha na esperança, voltando sempre aí. Por isso não é um lugar onde está tudo acabado, não é essa perfeição. A Igreja já chegou ao fim, porque sabemos que a história não chegou ao fim, chegará quando Deus assim determinar, mas nossa tarefa é continuar a caminhar e por isso se calhar devemos ter cuidado em usar esta expressão não para como um título ou um motivo de honra, de afirmação, mas como uma responsabilidade para descobrir e acolher todos estes meios que a Igreja tem em si mesma, mas que nem sempre vê e ilumina. E assim, por exemplo, o tema da sinodalidade que o Papa Francisco trouxe assim, muito fortemente para cima da mesa, é uma forma de dizer que a Igreja tem em si, nas suas raízes, na sua história, na sua releitura, capacidade para se compreender não como uma pirâmide em que uns mandam, digamos assim, a diversos níveis, mas como precisamente um povo que caminha junto, em conjunto, à escuta do Espírito. E por isso também depois deve encontrar essa sinodalidade as formas jurídicas e concretas como expressar-se ou com que expressar-se para que o povo de Deus se organize e por isso, mesmo as suas formas, mesmo dizendo que é uma sociedade perfeita, não é dizer que as formas da sua organização estão fechadas, fixas e acabadas. Certamente existe uma estrutura que reconhecemos ao longo da história como fechada ou determinada, o governo dos bispos, com o Papa à sua cabeça, mas no fundo é muito pouco o que está pré-determinado e fixo, e cada tempo deve conjugar isso à sua maneira. O conceito de Igreja como mistério é muitas vezes invocado. Do ponto de vista teológico e filosófico, como compreendê-lo sem cair em abstrações vagas? Mistério pode parecer um conceito que puxa para a abstração, mas na verdade na Igreja, na teologia da Igreja se quisermos assim, o mais concreto, porque mistério é a palavra grega que em latim se diz sacramento. Por isso, mistério não é uma coisa desconhecida, nebulosa, mas é algo que eu vejo, mas não é apenas o que eu vejo, é mais do que aquilo que posso ver e tocar, tal como o pão e o vinho da Eucaristia são realidades materiais, mas que são muito mais do que isso e são a presença de Deus. Por isso, a Igreja como mistério, a Igreja como sacramento, como um sinal visível de algo que ultrapassa e dá sentido ao visível. Por isso, dizer que a Igreja é mistério não deve ser uma forma fácil de responder às perguntas ou de eliminar tensões, porque existem tensões entre a diversidade e a unidade, por exemplo. Mas dizer que é mistério é dizer que essas tensões não encontram uma solução fácil, mas devem ser aprofundadas, reconhecendo que os dois polos da tensão devem ser mantidos, porque às vezes é preciso sublinhar um que está mais esquecido ou repor o equilíbrio porque um está mais predominante. Sabendo que ninguém tem a resposta definitiva, ninguém tem uma resposta perfeita, mais uma vez, e acabada. O mistério é algo que vamos sempre desvelando. Exato. Não é algo desconhecido, mas é algo que se vai desvelando na história e na vida concreta das pessoas. E qual foi o papel do magistério para definir os limites das crenças da Igreja? Como se relaciona com o sentido da fé do povo? Então, é uma história muito bonita. Também é a história, assim, os teólogos chamam a história dos dogmas. Tem muitas etapas e momentos diferentes, mas olhando em primeiro lugar para os primeiros séculos, que é a história dos grandes concílios ecuménicos, desde Niceia
e por aí em diante, até ao século VII, em que depois de uns poucos séculos de existência, a Igreja, também nesta ligação com o pensamento do seu tempo, foi procurando encontrar definições, procurando encontrar expressões que precisamente mantivessem esta tensão entre o divino e o humano na pessoa de Jesus, que é o centro da nossa fé, e depois tudo o que isso envolve na história da salvação, a natureza da Igreja, o lugar do Espírito Santo. Então foi o magistério, em primeiro lugar, dos concílios, foi procurando definir, e assim chegou-se ao credo que hoje professamos, Deus de igual natureza, o Filho, que tem igual natureza do Pai, o Espírito Santo, que é igual ao Filho e ao Pai, que está presente na história. Cada uma das palavras do credo foi objeto de discussão e também de consenso, não um consenso fácil, mas um consenso de perceber onde é que está o Espírito a apontar e o que é que traduz melhor a experiência do Evangelho, a experiência da Igreja vivida. Por isso o magistério, seja dos concílios, depois passou a ser mais encarnado a figura do Papa, mas o magistério é sempre que um padre dá uma homilia, é um ato de magistério, sempre que um teólogo escreve um artigo ou um livro, é um ato também de magistério, e por isso não é reservado ao clero. O magistério é olhar para a história, para o Evangelho e procurar as palavras que dizem melhor a experiência de Deus que a Igreja faz, mantendo sempre esta fidelidade à história e por isso não contrariando o passado e aquilo que dentro do magistério do passado também as poucas coisas foram definidas, como chamamos dogmas, coisas que não podem ser contrariadas. Acredito que as heresias também contribuíram para definir o que é a fé correta, não é? E a sua identidade, não é? Certamente, e por isso também estes grandes concílios de que falava nasceram sempre de divisões e por isso, se quisermos, de heresias, de grupos dentro da Igreja que começaram a afirmar que, afinal, Jesus não era exatamente igual ao Pai, era uma criatura, então, em resposta a isso, foi preciso dizer que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como dizemos no credo, a mesma natureza do Pai. Depois, a discussão em torno de Nossa Senhora, da sua maternidade divina, aquele que nasceu de Maria é o próprio Deus. Depois também as discussões à volta do Espírito Santo, como que não é subordinado do Pai e do Filho, mas está no mesmo lugar do Pai e do Filho. Exato. Por isso, sim, a heresia, que no fundo é a cristalização num dos polos de uma tensão, sempre esta tensão entre o divino e o humano, o visível e o invisível, e ao cristalizar num dos polos perde-se o outro, e então o que faz o magistério é chamar a atenção para a necessidade de reequilibrar essa tensão. Isso acontecia há 1500 anos e acontece ainda hoje. Se calhar não lhe chamamos tanto heresias, mas existe sempre esta tentação. Muito bem, chegamos ao final da primeira parte. Volte connosco para a segunda parte. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa e para si que só começou a acompanhar-nos neste momento, estamos à conversa com o Padre António Ari, um tema com grande profundidade que é o olhar à Igreja através da história, da teologia, da filosofia e do direito. Já voltamos para a nossa conversa porque vamos para a continuidade da nossa rubrica de saúde e bem-estar. Já estou aqui ao pé da Inês, não é? Hoje estamos a falar, ou vamos falar nesta segunda parte, porque na primeira falámos sobre dilatação, exatamente, e nesta segunda parte vamos falar sobre a respiração, a importância da respiração no trabalho de parto,
que é importante numa fase inicial, não é? Sim, numa fase inicial e, na verdade, ao longo de todo o trabalho de parto. Nesta fase inicial ela é fundamental porque, em primeiro lugar, vai promover o relaxamento, quer o relaxamento da própria mãe, quer também o relaxamento pélvico, portanto, essencial até para a dilatação continuar a progredir bem, exatamente. Também porque vai diminuir muitas vezes a ansiedade ou o estado de nervosismo desta mãe. Depois vai ajudar bastante a oxigenar o bebê, portanto, é fundamental também que o oxigênio chegue até à placenta, que está a nutrir o bebê, e depois também promove aqui a ocitocina, que é responsável pelas contrações uterinas. Portanto, uma mãe relaxada cria a hormona do amor, que é a ocitocina, fantástica para o trabalho de parto progredir. Exatamente. Mantém a calma e o foco, não é? Para progredir. Sim. Então, e qual é a diferença entre a respiração para relaxamento e a respiração para aquele empurrar? Sim, então a respiração para relaxamento, que também a respiração tem um papel fundamental para o alívio da dor, ela é um método não farmacológico de alívio da dor, porque a mulher fica mais relaxada, consegue enfrentar a contração também de outra forma, focar-se na contração. Esta respiração de relaxamento vai ser essencial que seja mais pausada, portanto, uma inspiração e depois a deitar o ar fora como a soprar uma vela, ao passo que a respiração no período expulsivo, ao contrário do que se vê nos filmes, em que a mulher prende o ar e está ali a empurrar, não é suposto que isso aconteça, é suposto ser uma respiração mais instintiva, portanto, o mais natural possível, e que também a mulher não prenda ao seu ar, portanto, que inspira e depois faça a vocalização, portanto, deitar este ar fora enquanto está a empurrar o seu bebê, à medida que vai sentindo essa necessidade de empurrar, que também é muito importante dizer lá para casa que os esforços expulsivos devem ser feitos apenas consoante a necessidade da mãe e à medida que ela vai sentindo esta necessidade, até para evitar lacerações no períneo. E a respiração depois, após o parto? Então, é também um foco importante, não é? Principalmente porque há uma descarga hormonal e de adrenalina, portanto também vai ajudar a mãe a acalmar-se e até vai ser importante depois mais a nível de fisioterapia pélvica. É um ótimo exercício que eu sei que as fisioterapeutas pélvicas fazem, não é? Com a respiração também, para ajudar o útero a contrair e, portanto, aqui todo o pavimento pélvico a voltar ao sítio. À normalidade, à não é? normalidade. E existem técnicas para as várias etapas do trabalho, não é? Sim, existem técnicas diferentes, esta respiração ser diferente consoante a fase do trabalho de parto em que a mulher está, como já falámos, uma fase mais inicial, depois no expulsivo também, que eu costumo ensinar também nas sessões de educação perinatal que tenho com os casais. Muito bem, Inês. Muito obrigada pela tua participação e presença e esclarecimento também. Até à próxima rubrica. Até à próxima, é sempre um gosto. Obrigada. Vamos então voltar ao tema do nosso programa. Volte connosco. Padre António, então voltamos aqui ao nosso tema de conversa. O Papa Francisco promoveu durante o seu pontificado uma igreja em saída. Quais são as ideias teológicas e filosóficas que apoiam essa forma de pensar aqui? Ao nível da teologia, sobretudo vamos chamar assim, a teologia da missão, que é colocar a missão de evangelização no centro da missão da Igreja. A Igreja não é um clube fechado, mas é este sacramento de que falávamos há pouco, está ao serviço da humanidade e por isso tem este papel de levar o Evangelho e, no fundo, é cumprir o mandato de Jesus ao despedir-se dos discípulos do momento da Ascensão, ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho. É aquilo que conduz e leva a Igreja a sair de si própria, também acolhendo a diversidade e o que encontra fora, neste diálogo com o mundo. Por isso, a um nível filosófico, o próprio Papa Francisco, na sua carta à alegria do Evangelho, na exortação apostólica, a primeira que fez, em que dá assim os traços gerais do seu pontificado, falou em 4 princípios que
são teológicos e são até filosóficos. Da realidade que é superior à ideia, o tempo que é superior ao espaço, a unidade que é superior à divisão e o todo que é maior do que a soma das partes. Esta ideia de, assim, se calhar ficando nos dois primeiros, que a realidade é superior à ideia, a Igreja vive em saída porque não vive de conceitos abstratos, mas das pessoas que encontra no dia-a-dia. Diria, se calhar, o Papa Francisco, as pessoas feridas, descartadas, que encontra e que acolhe esta imagem do hospital de campanha. E sair é não ficar fechado na ideia, nos conceitos, por mais verdadeiros que sejam, se não se confrontam com a realidade e não são ajuda para ler a realidade, para também redimir a realidade, levar esperança e vida à realidade, perdem-se. Também esta ideia do tempo que é superior ao espaço, que a Igreja não vive, e a saída não é para conquistar espaços, não é para ocupar espaços, diz o Papa, não é uma questão geográfica ou de fronteira, de alargar o perímetro da Igreja, mas é de propor e proporcionar um tempo de encontro, e por isso o Papa Francisco falava muito em processos, em lançar processos, e por isso também ele se preocupou muito em começar coisas e não tanto, se calhar, em terminá-las ou a chegar a sínteses, mas a abrir portas e para que outros caminhassem, para que os processos caminhassem por si e chegassem a sínteses. Então, a Igreja em Saída é uma igreja que sabe em processo, em construção, que é o modo da relação também. Só é encontro se for processo, tal como o encontro com uma pessoa exige o tempo do conhecimento, do aprofundar. Também ao sair para o mundo, ao levar o Evangelho para o mundo, a palavra de Deus ao mundo, a Igreja necessita deste tempo do encontro, deste aprofundar as relações, que é muito o tempo da escuta. Se calhar é algo muito importante para o nosso tempo, dar prioridade à escuta sobre a proclamação ou a afirmação. A Igreja não é dona de uma verdade que leva a outros que não a conhecem. É também isso, mas é pouco ficar nisso. A Igreja é alguém ou é um corpo que está à escuta para descobrir um espírito que está presente já fora dela própria, para ajudar os outros a descobrir esse mesmo espírito e a dar-lhe o nome, que é o nome que nós acreditamos, é o que salva, o nome de Jesus. E também essa Igreja em Saída, também num mundo cada vez mais globalizado, não é? Digital, não é? Também a Igreja tem caminhado aí na sua missão, não é? Certamente a Igreja deve usar e aproveitar os instrumentos que o mundo contemporâneo, do mundo que cada tempo oferece, mas também, e acho que a Igreja tem feito um caminho neste sentido de descobrir que o digital não é apenas um instrumento, não é apenas um meio, mas é também um lugar onde as pessoas estão, onde as pessoas se relacionam, e por isso também é um lugar onde é preciso evangelizar. Tal como no século XVI se descobriu que na América viviam muitas pessoas e que era necessário levar lá o Evangelho. Hoje, se calhar, as redes sociais, o mundo digital é um lugar onde as pessoas estão e por isso se relacionam e por isso também podem encontrar e ser tocadas pelo Evangelho, e a Igreja também deve estar aí. Ser Igreja em Saída, então, é perceber onde estão as pessoas que estão à procura de Deus, que muitas vezes estão feridas, estão sós e necessitam desta palavra de esperança, desta palavra de vida. E sim, exige reinventar-se continuamente na forma de comunicar, de dizer, de transmitir, sem deixar para trás o que é ou já foi útil e importante. Certo que o digital é um lugar onde as pessoas estão, mas não é o único lugar onde as pessoas estão. É preciso
ter as Reforçar igrejas isso, não é? abertas, Exatamente. diria o Papa Francisco, não é para fecharmos as igrejas para estarmos online apenas, porque é preciso Sim, o sim. abraço, é preciso o toque, é Exatamente. preciso o encontro, mas sem fecharmos os olhos a estas novas realidades, porque são parte da forma como as pessoas também se compreendem. Sim. E se a Igreja não tem uma palavra a dizer sobre o digital, sobre a inteligência artificial, sobre tudo isto, então não vai ter uma palavra a dizer para o homem Exato. de hoje. Se fosse fechar só nos ensinamentos tradicionais, não é? Sim. Não pode, não é? Não É que um os- desafio, acredito que seja um desafio, não é? Os temas hoje da bioética, da inteligência artificial, não é? Deste mundo globalizado, digital, mas são oportunidades também da Igreja estar, não é? Sim, e certamente não é para deitar fora ensinamentos tradicionais ou antigos, até porque quanto mais profundos e sólidos forem, mais vão ser também instrumento Ora para bem, ler o exatamente. presente. E certamente os grandes teólogos, se quisermos, da história, o São Tomás, o Santo Agostinho, Sim. ou quem for, eram homens que dialogaram com o seu tempo e usaram as palavras do seu tempo para falar aos homens do seu tempo. Nós teremos de, se calhar, ver o que é que nessas intuições é mais profundo que as palavras do tempo, para nos podermos dirigir aos homens e mulheres deste tempo. Não é a minha área de especialidade, mas estou Sim. certo que estudar São Tomás ou Santo Agostinho também pode ser ajuda para ler estes fenómenos de hoje, precisamente não ficando pela forma exterior das palavras que usaram, mas Sim. procurando esta intuição de fundo, Sim. onde é que Deus se revela, como é que Deus fala ao mundo, a dignidade humana, tudo isso são conceitos que ficam e que devem Claro. depois encontrar as formas de hoje Sim. para serem ditos. Sim. Papa Francisco mais atual, a Ratzinger também, não é? Também. E também Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E o que falar sobre o ecumenismo, que é a procura pela união entre as igrejas cristãs? Ainda é um objetivo importante? E quais as dificuldades teológicas e jurídicas que ainda existem para que essa união aconteça? É certamente uma urgência, algum chamamento. Se calhar durante alguns séculos a Igreja via as separações apenas como algo que é da responsabilidade de outros. Eles separaram-se, devem voltar, é um trabalho dos outros e só deveríamos estar aqui à espera. Felizmente, com o tempo, a Igreja foi percebendo que estas feridas, como todas as feridas, não têm só um culpado, não tem só... Claro. E que, sobretudo, não se curam atribuindo culpas e responsabilidades, mas curam-se procurando um caminho em conjunto. E é urgente porque a Igreja vive as divisões como uma ferida. O chamamento de Jesus, o apelo de Jesus é para que sejamos unidos, sejamos um, como o Pai e Jesus são um. E por isso há uma responsabilidade continuar esse caminho que felizmente tem sido feito. Diria que há algumas questões teológicas e jurídicas. Vamos pensar em particular no que é o papel do Papa na Igreja, que no ambiente latino e católico foi ganhando um lugar muito preponderante, não só como símbolo da unidade, mas como instrumento também da hierarquia e de governo da Igreja diretamente, dizemos. Mas acho que há espaço para os últimos papas, todos eles, desde João Paulo II, dizem que se deve reencontrar e reinventar este papel do Papa para voltar a ser mais, como dizíamos, se calhar, na primeira parte, um sacramento, um mistério, se quisermos, a figura Sim. do Papa, algo que não se resume a poderes de governo, mas é uma figura que simboliza a unidade e como é que isso pode ser vivido, certamente sem deixar o resto. Mas, se calhar, até mais do que os problemas teológicos que os teólogos das várias igrejas vão aprofundando, há muito ecumenismo a fazer por baixo, se quisermos, de baixo para cima, que é o do encontro,
a rezar juntos, escutar o outro, como é que o outro reza, como é que o outro encontra Deus, o outro que reza ao mesmo Deus que nós, o Deus de Jesus Cristo, como é que ele... e nisso penso que há muito trabalho a fazer, se calhar na realidade portuguesa pode não ser tão fácil encontrar este outro, mas se estivermos atentos, ele está aí. Podemos interessar por outras formas, com livros, com outras formas de conhecer o outro. O que é que nas igrejas, nas comunidades não católicas existe de fé, de experiência da fé, de oração, às vezes de trabalho e de compromisso com a realidade. E depois, sim, saber que mais uma vez, não somos chamados a converter estes irmãos na fé, mas a caminhar com eles numa direção da unidade. E isso também passa por juntar-nos para levar Cristo a quem não o conhece, nos lugares de tensão, de guerra, de evangelização. É mais necessário levar esta palavra. O Papa Francisco também referia isto muitas vezes, por exemplo, na Terra Santa, que é um lugar tão importante, mas também tão ferido. Acho que o papel do ecumenismo na base é essencial para que a mensagem de Cristo não pode ser veiculada através da divisão. Exatamente. Tem que ser Cristo, tem que ser o Deus de Jesus Cristo, tem de ser anunciado como o Deus da paz, o Deus da unidade, o Deus da vida. E isso vê-se no juntar esforços para ajudar quem mais precisa, a rezar em conjunto pela paz, no cuidar juntos a casa comum, que é algo que também o Papa Francisco muito desenvolveu, em diálogo com o Patriarca de Constantinopla, com o mundo ortodoxo, este cuidar juntos do planeta que nos é confiado. Claro. E que lições teológicas e pastorais podemos retirar da experiência dos mártires e confessores da fé ao longo da história da Igreja? Ao longo da história da Igreja, os mártires, ou aqueles que chamamos confessores, são aqueles que sofreram pelo Evangelho sem chegar precisamente à morte pelo martírio, são o sinal e a lembrança também deste dar a vida pela fé, que não é uma abstração, mas é dar a vida por Jesus e em Jesus pelos irmãos. E recordar que na Igreja é feita também destes santos, destas vidas entregues, traz-nos também esta dimensão de paixão pela fé que somos convidados todos a reavivar, a manter viva, sabendo que a palavra mártir significa testemunho, não está ligada necessariamente ao sangue, à dor, ao sofrimento, não é isso que está no centro, mas é o testemunhar Jesus Cristo acima de tudo e não ceder nesse testemunho. E quando dizemos ceder hoje, se calhar no nosso mundo, não é com inimigos de carne e osso, não é contra pessoas, mas é contra aquilo que é em nós, na sociedade, tende a esbater Cristo, a esbater a mensagem do Evangelho, esta mensagem de um amor puramente gratuito que se entrega. E por isso, além de, certamente, há muita perseguição, há muita tentativa de abafar a fé, digamos assim, deliberada, e é preciso denunciá-la, é preciso resistir, se quisermos. Também não ficar fechado nisso, não para demonizar ou para criar aqui um mundo em que há os bons e os maus, mas somos convidados e todos nós temos este desafio de testemunhar e por isso ser mártires ou de confessar a nossa fé, não tanto, não necessariamente andar pelas ruas a professar o credo, mas que os nossos gestos sejam sinal desse credo, sejam consequentes com esse credo.
E é isso ser mártires Sim. hoje. E essa influência desses mártires, dos primeiros cristãos, que influenciam-nos até hoje, não é? São um testemunho para podermos viver Certamente no mundo de ajuda hoje. muito a conhecer estas vidas de pessoas que sofreram, mas não ficaram amarguradas com esse sofrimento, que viveram o sofrimento com alegria, com paixão pelo Evangelho. Acho que nos pode desinstalar e, por isso, colocar a caminho quando nos encostamos, se quisermos, àquilo que já sabemos ou já fazemos. Estamos quase a terminar o nosso programa, mas eu gostaria de perguntar aqui gostaria de abordar aqui esta pergunta, que é: a figura do sacerdote em mudança, não é? Que visão teológica e jurídica pode apoiar esta transformação? Acredito que redescobrir e aprofundar a figura do sacerdote hoje será certamente, ou tem de ser feita em ligação com esta ideia da sinodalidade, e por isso em ligação com todos os ministérios e os carismas dentro da Igreja, não contra, mas em complemento. E por isso o sacerdote não pode ser uma figura isolada que governa no sentido de mandar, de organizar, de saber tudo e ensinar, mas alguém que congrega os esforços de todos, que ajuda a criar comunidade. É o papel do sacerdócio, presidir à comunidade, no sentido de ser elemento que congrega, vamos dizer assim, alguém que reconhece os talentos, se quisermos, os carismas na comunidade e lhes dá palco, por assim dizer, que lhes deixa expressarem-se e diz: olha, ali está alguém que fala de Jesus de uma forma e dar-lhe voz, perceber quem pode ajudar os pobres e dar-lhe lugares. Sim. Vamos terminar com o mais recente acontecimento da nossa Igreja Católica, que foi a eleição do novo Papa. O Papa Leão XIV. O que é que tem a dizer deste novo Papa à luz deste tema do nosso programa? Aquilo que tenho a dizer, as palavras que posso dizer são de esperança. Ainda estamos a descobrir como é que eles... Não sabemos muito das suas ideias, mas os gestos que vemos são de um homem que traz paz, como foram assim as suas primeiras palavras, alguém que quer pacificar, não impondo uma visão, uma decisão, uma opinião, uma solução, mas como quem acolhe a diversidade. E tem sido bonito ver, sobretudo, os encontros do Papa, o carinho que ele tem pelas pessoas, que as pessoas têm por ele. Alguma leveza, acho que terá assim também uma leveza nas relações. Também tivemos nos últimos anos o Papa Francisco mais doente, mais debilitado. Sim. E agora temos um Papa assim, com energia e com força e por isso também mais capaz de se aproximar, de tocar. E por isso é sobretudo isto esperamos um homem de relação, de encontro e de paz, que possa promover e às vezes levar e a anunciar com força esta mensagem de paz, esta palavra de paz. De esperança, não é? Muito obrigada, Padre. Obrigado eu pelo convite, foi um gosto. Foi um gosto também. Bom dia a todos. Bom dia também. Bom dia também para si e nos despedimos. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.